Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Santos e hoje nós estamos estreando um quadro chamado Se Liga no Libertador. Eu, juntamente com o professor Darley, nós estaremos conversando com vocês com relação a esse livro. O próprio nome já diz, o livro é O Libertador. Ele é baseado no livro Desejado de Todas as Nações, escrito pela norte-americana Ellen White. O interessante disso é que o livro ele é só uma linguagem de hoje, que a gente chama, uma linguagem mais jovem, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a escrita desse livro e ser uma leitura mais gostosa. Então, nosso objetivo nada mais nada menos é que você se interesse um pouco mais sobre esse livro e você possa lê-lo depois nos nossos comentários. Então, com isso, eu estarei abrindo para vocês hoje o capítulo 1. O que diz o capítulo 1? Cristo antes de vir à Terra. Esse é o título do capítulo 1. O interessante disso é que o livro vem trazendo a vida de Jesus. Seu nascimento, sua morte e sua ressurreição. É isso que ele vem trazendo para a gente. Mas o capítulo 1 ele vem falando um pouco antes disso tudo, um pouco antes de Cristo vir a essa terra. Ele vem falando Cristo antes mesmo de vir à terra. Inclusive o próprio título do capítulo é isso. E o interessante disso, meus queridos, é que se você for olhar lá no livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim, ó, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Inclusive, o próprio capítulo se baseia nesse capítulo. E o interessante disso é que você olha assim e fala para mim, mas espera aí, o que isso tem a ver com Cristo? O que o verbo tem a ver com Cristo? O verbo era Deus e no princípio. O que isso tem a ver com Cristo? O próprio capítulo ele te responde isso. Lá no verso 14, ele diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja só que interessante isso, meus queridos. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E então o próprio Cristo ele deixou a sua glória para vir para esse mundo de pecados. Interessante isso, né, meus queridos? E olhando isso, a gente começa a ver que quando Cristo ele criou essa terra, existia perfeita harmonia no Jardim do Éden. E o interessante disso é que você começa a olhar a perfeita harmonia de Deus. E até hoje, mesmo com a entrada do pecado, que era uma coisa que Deus não queria para o ser humano, mas ele sabia que o pecado iria entrar, mesmo isso, mesmo com a entrada do pecado, nós conseguimos ver a caligrafia de Deus através da sua natureza. Uma pena só que a gente não consegue ver isso através do coração egoísta do ser humano. Meus queridos, o coração egoísta do ser humano é uma coisa bem complicada. E veja só, a partir do momento que o ser humano ele se entrega a Deus, aí sim Deus pode escrever uma história linda no seu coração. Mas se você não se entregar a Deus, de nada adianta. Porque Deus ele não força você a nada. E por isso que nós não conseguimos ver, na maioria das vezes, a caligrafia de Deus, porque muitas das vezes o nosso coração é arrogante e a gente não quer, às vezes, pedir o auxílio de Deus. Mas deixando isso um pouco de lado, voltando um pouco para o livro, Cristo, juntamente com o Pai, ele criou a terra. Ele criou a terra. O interessante disso é que a gente conseguia, até hoje, mesmo com o pecado, se você for olhar, a gente consegue ver a perfeita harmonia na natureza. Você pega um exemplo grande, as cataratas do Iguaçu, você consegue olhar lá, quando você vai lá em Foz do Iguaçu e olha as cataratas, você olha quão bela é a criação de Deus. E veja só que a natureza ela anda em perfeita harmonia, um ajuda o outro, digamos assim. Um exemplo clássico é as árvores, que traz oxigênio para o ser humano e para os outros animais em si. Então a gente vê que a natureza realmente, isso que o livro vem trazendo, que a natureza ela anda em perfeita harmonia. E Cristo, quando veio a essa terra, o interessante disso é que Cristo ele não veio trazer a glória para si, ele veio trazer a glória para o Pai. E essa lei, meus queridos, foi quebrada no céu. Essa lei foi quebrada no céu por quem? Por Lúcifer. Quando Cristo, ele juntamente com Deus Pai, Deus Espírito Santo, ele criou essa terra onde nós vivemos hoje. Nós vemos que Lúcifer, através da sua arrogância do seu coração, começou a crescer um sentimento que às vezes o outro livro, o livro Patriarcas e Profetas, diz o seguinte, que nem ele mesmo entendia esse sentimento que ele tinha em seu coração. Veja só que ele não entendia esse sentimento, mas em algum momento ele teve que se entregar ou à adoração a Deus, ou a esse sentimento que ele estava cultivando em seu coração. E ele decidiu se entregar a esse sentimento. Lúcifer agora não é mais Lúcifer, um anjo de luz, mas ele se tornou Satanás, o acusador. E meus queridos, ele começou através da mentira.
tentar enganar tanto os anjos, os seres celestiais, quanto os outros povos do universo. Esse foi o maior objetivo dele, porque ele falava bem assim que Deus é um Deus carrasco, é um Deus que você não tem sua vontade própria. Era esse o argumento que Satanás utilizava. E ele quebrou a lei de Deus lá no céu. Ele pegou, deixou o pecado consumir o seu coração. E ele trouxe escuridão para esta terra. Ele veio para esta terra onde foi a criação de Deus, onde tudo existia com perfeita harmonia. Adão e Eva estavam ali. Ele trouxe escuridão para essa terra. E o interessante disso, meus queridos, é que o próprio livro de Isaías diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz. Ou seja, o povo que estava em trevas com o pecado que Satanás trouxe a essa terra, ele agora compartilha da maravilhosa luz que foi o sacrifício de Deus. Quando Satanás ele trouxe a escuridão para a terra, deveria haver um sacrifício, meus queridos. Isso que deveria acontecer. Um sacrifício deveria existir. Aquele que é amor, ele decidiu se entregar por nós. E, gente, eu queria ler para vocês uma frase que diz no livro, que diz o seguinte: conhecer a Deus é amá-lo. Veja só que forte essa frase. Conhecer a Deus é amá-lo. E, meus queridos, às vezes a gente acha que o plano de redenção existiu depois da queda de Adão. Mas muito antes da queda de Adão já existia um plano de redenção. Um sacrifício voluntário agora era necessário. Veja só que agora, através da queda do ser humano, um sacrifício voluntário era necessário. E o livro vem trazendo para a gente que Cristo, ele poderia muito bem ter ficado com toda a sua glória no céu. Ele poderia muito bem ter feito isso e esquecido a raça humana. Ter falado, não, o ser humano caiu em pecado, eu avisei eles que não era para cair em pecado, eu dei de tudo para eles. Ele poderia muito bem ter falado isso, mas Cristo ele não pensa assim. Imagine se Cristo fosse ser humano igual nós, pensássemos como nós. Talvez você está olhando alguma coisa e fala assim, ó, aquela pessoa ali, eu já fiz tanto por aquela pessoa e ela não merece mais que eu dê mais um passo por ela. Às vezes a gente pensa isso. E é muito interessante isso, meus queridos, porque Cristo, se ele pensasse assim, que ele tinha deixado a raça humana viver na escuridão. E esse sacrifício voluntário era necessário. E Cristo largou todo o seu céu, tudo que ele tinha lá, deixou de ser servido para vir servir por mim e por você. Veja só que interessante isso. Cristo veio a essa terra, ele decidiu o seu sacrifício voluntário. Mas Cristo ele não poderia vir com toda a sua glória. Porque se ele viesse com toda a sua glória, se Cristo viesse com toda a sua glória, nós seríamos fulminados. Fulminados através da sua glória. Veja só que quando a gente começa a olhar a história bíblica em si, a gente começa a olhar toda a trajetória bíblica, a gente vê que Cristo ele nunca mostrou a sua glória. Ele sempre tapou de alguma forma a sua glória para que o ser humano não fosse fulminado. Um exemplo é com Moisés, ele falou através da sarça ardente. Deus ele não apareceu já de imediato para com Moisés. Veja só que ele colocou a sarça ardente para que Moisés não fosse fulminado através da sua glória. E a gente vê que Cristo ele não podia vir com toda a sua glória. Então ele veio como? Como ser humano. Ele veio através dessa terra como ser humano. E o interessante, quando ele vem como ser humano, Satanás ele diz o seguinte: é impossível seguir a lei de Deus. Satanás diz isso. É impossível seguir a lei de Deus. É impossível. E ele fala bem assim, esse é o maior argumento que ele utiliza. Inclusive, ele culpa Deus Pai por causa da queda de Adão. Ele faz isso. Ele culpa Deus Pai por causa da queda de Adão. E meus queridos, olhando isso, eu começo a ver que Deus, quando ele veio a essa terra, ele sofreu todo tipo de tentação. Sabe por que isso aconteceu? O próprio livro vem dizendo pra gente isso. Porque para Satanás não utilizar isso como argumento.
falando bem assim, não, mas é que você veio aqui, não existe, a gente sabe que para Deus não existe pecadão e nem pecadinho, a gente sabe disso. Mas para nós seres humanos a gente acaba fazendo distinção de um pecado para outro. Então ele poderia muito bem ter falado assim, mas Cristo veio aqui e recebeu só um pecadinho ou outro, veja só, aí fica fácil, né? Ele recebeu um pecadinho fraquinho, coisinha que ele não precisava se esforçar muito. Esse seria o maior argumento de Satanás. Por isso, Deus, ele sofreu todos os pecados, todas as tentações possíveis, para que não pudesse Satanás usar de argumento. E através da força de Deus, Cristo venceu. E veja só, meus queridos, Cristo foi tratado como nós merecemos. E agora isso chega a ser um pouco triste, porque a gente olha que o Rei do Universo, ele foi tratado como nós merecemos, para que pudéssemos ser tratados como ele merece. Veja só que interessante isso. Chega a ser um pouco injusto. Você não acha injusto? Quando você vai olhar isso e falar bem assim, nossa, mas Cristo ele foi tratado como eu mereço, para que futuramente eu possa ser tratado como ele merece. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu já estou finalizando já. O interessante disso é que Cristo, ele foi condenado por nossos pecados, mesmo não fazendo parte dele. Mas Cristo venceu o pecado. Amém? Amém? Você diz amém aí? Cristo venceu o pecado. E agora a humanidade está envolvido no abraço do amor infinito. Aquele que não tem amor, e sim aquele que é o amor, abraça agora a humanidade. Cristo refutou qualquer acusação de Satanás, porque Satanás dizia que era impossível seguir a Deus. Mas Cristo veio e mostrou que sim, é possível seguir a Deus. E meus queridos, para finalizar agora esse capítulo, veja só que foi um pouco comprido, mas eu espero que você tenha compreendido isso. Que diz o seguinte, eu queria finalizar dizendo assim, onde o pecado aumentou, a graça de Deus aumentou ainda mais. E eu queria ler o último parágrafo do primeiro capítulo, que diz o seguinte: aqui onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, será o lugar onde Deus habitará com a humanidade, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Por toda a eternidade os remidos o louvarão por seu indescritível dom, Emanuel, que significa Deus conosco. Com isso, eu me despeço de vocês. E meus queridos, é o seguinte, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas também se interessarem. Não se esqueça de compartilhar, dar aquele like, curtir. Se você estiver vendo através do Instagram, você compartilha nos seus stories. Se você estiver vendo pelo Facebook, compartilha no seu Facebook. Se você estiver vendo pelo YouTube, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente vai estar fazendo vídeo todos os dias. Então amanhã, na terça-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas, vocês estarão vendo a partir do capítulo 2 com o professor Darley. Conto com vocês. Tchau, tchau.